Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, primeiro domingo da Quaresma, e nós somos convidados a ouvirmos com mais intensidade, a palavra de Deus. Ou seja, somos convidados e convidadas a silenciar o coração e ouvir com o coração aquilo que Deus tem a nos dizer através da sua palavra. Neste domingo, dia de descanso, dia de rezar mais, dia de cuidar da nossa própria vida, mas também dia de cuidar do outro, de olhar para as pessoas que convivem conosco com mais carinho, com mais ternura, né? Queremos, nesse momento, rezar por todas as pessoas que se dirigiram a nós e pediram as nossas orações, porque acreditam nelas. Queremos rezar hoje pelo nosso irmão Alex Mota Gil, que está se recuperando, a Leiliane Oliveira, o João Batista Barbosa de Souza, a Keila Jubiele, pelo Natanael, pela Neide Solange Gomes. Queremos trazer presente mais uma vez a Milena Coelho e toda a sua família, o seu esposo, os seus filhos. Queremos rezar pela Maruli, pelo Antônio José Leite, pela Solange, pelo João Paulo Costa, pela Joana Dark e pela Lucivânia Martins. Trazer presente e rezar pela saúde de Meire Correia Lacerda e pela Janicléa Freitas. João Jesus Silva, que se recupera de uma cirurgia, Olisa Pereira Montalvão, Simone Raquel Dias, Norma Castro Nogueira, Andréia Gláucia, né? Queremos rezar por Andréia Gláucia, pela Lucinete da Silva Barbosa e também pelo Giovanni Bezerra. Queremos rezar neste momento também, entrar em comunhão com todas as vítimas da pandemia, com todas as vítimas das enchentes. Queremos rezar pela paz mundial. Trazer presente também no nosso coração os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a Bíblia, aproveitando que hoje é domingo, né? Nós vamos rezar, meditar o Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Repleto do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto. Aí ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada nesses dias e, depois disso, sentiu fome. Então o diabo disse a Jesus: Se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se torne pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhes por um instante todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei todo o poder e riqueza desses reinos, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te ajoelhares diante de mim, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Você adorará o Senhor seu Deus e somente a ele servirá. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas
Jesus respondeu: a Escritura diz: não tente o Senhor seu Deus. Tendo esgotado todas as formas de tentação, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos retomar o Evangelho, ler, várias vezes, para que a gente possa entender, a mensagem do Evangelho de hoje, nesse primeiro domingo da Quaresma. Primeiro, vamos observar que logo no início do Evangelho, diz que Jesus foi conduzido para o deserto, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele não foi sozinho, ele não estava sozinho. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E é nesse momento, aqui no deserto, que ele vai ser tentado, e aí o texto diz, pelo diabo, por Satanás, durante 40 dias. Portanto, é um tempo longo, um tempo bem prolongado. Aqui Jesus ficou 40 dias no deserto. Lá no Velho Testamento, o povo de Deus passou 40 anos no deserto. E se a gente olha, a Quaresma também é 40 dias. E esse é o tempo propício para o silêncio, para jejum, para oração, para fazer caridade. E aqui o texto diz que Jesus não comeu durante todos esses dias. E aqui o demônio, Satanás, o diabo, vai pegar Jesus pelo ponto, que ele considerava que talvez estivesse bastante fraco em Jesus, que era justamente porque ele estava sem comer. E aí ele vai mandar, ele vai dizer para Jesus, se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se torne pão. E aqui é muito interessante que nas 3 tentações, a do poder, do prestígio, da riqueza, Jesus vai usar sempre a Escritura, lembrando que o diabo também era bastante conhecedor das Escrituras. Jesus vai usar as 3 vezes, ele vai sempre argumentar com a palavra lá do Deuteronômio, lá do Antigo Testamento. A Escritura diz: não só de pão vive o homem. E aí o diabo não ficou satisfeito e vai levar Jesus, para mostrar todos os reinos. E é interessante que ele diz assim, olha, o diabo tem o poder de dar toda essa riqueza, por quê? Porque quando ele olha para todo aquele mundo, tudo pertence a ele, O texto diz, tudo me pertence, tudo é meu, portanto eu posso dar a quem eu quiser, diz o demônio, Aí ele vai pedir que Jesus se ajoelhe diante dele, Olha para você ver a questão da tentação do poder, pede que Jesus se ajoelhe diante dele. Tudo isso será de Jesus caso Jesus ceda nessa tentação. Porém, Jesus mais uma vez aqui vai usar a Escritura e vai dizer: você adorará o Senhor seu Deus e somente a ele servirá. Portanto, Jesus vence a segunda tentação. Mas o diabo ainda não está satisfeito e vai levar Jesus para Jerusalém, colocar lá no mais alto, de Jerusalém, e vai dizer: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Joga-te daqui para baixo. Jesus usa as Escrituras mais uma vez, dizendo que Deus ordena. Não, aqui é o demônio que vai usar a Escritura, De novo, Ele diz: Deus ordenará aos seus anjos o teu respeito, que te guarde com cuidado. O demônio está querendo dizer simplesmente isso. Olha, pode se jogar daqui que Deus vai te salvar, Porém, Jesus, usando a Escritura de novo, ele vai dizer: não tente o Senhor teu Deus. Eu queria trazer presente aqui que muitas vezes nós tentamos o nosso Deus, às vezes até sem pensar, sem muita consciência, Quando a gente sai, um exemplo aqui para a gente entender melhor, ele se não tentar o Senhor teu Deus, Porque quando o demônio pede para Jesus se jogar lá de cima, o demônio está dizendo assim: olha, você se joga, não vai ter problema nenhum, porque o teu Deus vai te salvar, ele não vai deixar acontecer nada com você.
Só que o Jesus vai dizer, olha, não tente o Senhor teu Deus, certo? Não tente. E às vezes a gente pode correr esse grande risco. Por exemplo, quando eu sei que o lugar é perigoso e eu saio tarde da noite, de madrugada, mesmo sabendo, eu tenho consciência que esse horário é muito perigoso, mas eu saio dizendo, Deus vai me salvar. Nesse sentido, eu estou tentando Deus. É bíblico, está aqui na Bíblia. Não é só Jesus que cita, tem lá também no Antigo Testamento, também tem essa passagem. Não tentarás o Senhor teu Deus, entendeu? Não é porque eu sei que Deus vai me salvar que eu vou ficar tentando Deus, certo? A gente escuta muito por aí, né? Tem pessoas que dizem, olha, eu não vou tomar a vacina porque Deus vai me salvar do vírus. Isso é tentar Deus, gente. Isso é tentar Deus. A ciência está aí, foi o próprio Deus, né? A ciência é um dom do Espírito, inclusive a ciência é um dom do Espírito Santo, e é justamente para que o ser humano desenvolva formas, né, remédios e tantas outras coisas para curar vidas, né, para salvar vidas. Então, assim, para a gente tomar muito cuidado, que às vezes a gente fala certas coisas e a gente está ferindo o coração de Deus, nós estamos tentando Deus. Lembrando, e aí no finalzinho o texto vai dizer uma coisa muito interessante. Tendo esgotado todas as formas de tentação, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Ou seja, ele volta sempre. E ele tentou Jesus, com certeza, ele tentou os discípulos da primeira hora, e ele vai continuar sempre tentando os seguidores de Jesus. Né? Ele vai continuar sempre tentando, né? No entanto, é preciso rezarmos mais, é preciso estarmos bastante atentos e atentas para perceber quando a coisa acontece e a gente atribui isso à tentação do demônio, porque é muito sutil. Muita tentação, ela é muito sutil. A gente não percebe. Às vezes, com palavras, com gestos, nós estamos fazendo aquilo que o demônio sugeriu para Jesus. Às vezes com palavras e com gestos, e às vezes até com pensamento, nós estamos cedendo à tentação do demônio. Por isso que esse evangelho de hoje, meu irmão e minha irmã, deveria ser lido, refletido, meditado todos os dias, para que a gente possa, né, ter conhecimento da palavra, assim como Jesus tinha conhecimento da palavra, e por isso ele vai argumentar, ou ele vai dar um retorno para as tentações do demônio, sempre usando a palavra, lembrando que o demônio também é conhecedor da palavra. O demônio também é conhecedor da palavra. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente pode cair nessa tentação justamente porque o demônio ele vem sempre usando a palavra também. A gente precisa rezar mais, precisamos estar mais atenta, nos conhecer primeiro, né? E conhecer a palavra para que a gente não caia nessas tentações, que são tantas, né? Sobretudo nesse tempo de hoje, são tantas tentações e que muitas vezes ela vem assim camuflada, ela vem bem colorida, bem atraente aos nossos olhos, para que a gente não perceba que é uma cilada, né? Para que a gente não perceba que é uma tentação do demônio. Por isso, meu irmão e minha irmã, a gente precisa rezar mais esse evangelho. Esse é o convite que eu te faço nesse dia de hoje. Vamos continuar, retomar esse evangelho e aí retomando, fazer uma avaliação das nossas atitudes também, sobretudo sobre a última tentação de tentar o nosso Deus, né? Não tente, como é que diz? Aqui o evangelho diz assim, ó. Não tente o Senhor teu Deus. A gente pode cair nessa tentação constantemente, né, de tentar o nosso Deus, o nosso Senhor. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos conceda essa graça, a graça da sabedoria, a graça do discernimento para sabermos o que é tentação, né? Para sabermos o que é do demônio e o que é de Deus. Tem muita coisa que é do demônio e que vem parecendo que é de Deus, mas não é de Deus.
Então, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Um feliz domingo para vocês.